Deus por esse momento. Quero orar, meus irmãos. Vamos orar. Eu quero pedir a intercessão nesse momento de Deus. Paizão, nos acompanha, que dirige a nossa mente, as nossas palavras, que esse encontro seja para ti, meu irmão. Que as informações sejam todas vindas de ti, aquilo que tu queres, paizão. Que a gente lembre, que a gente fale, para dirigir esse encontro, que diz muito da nossa história e que tu estivesse sempre presente, Pai. Muitas vezes nós é que não ouvimos, não te ouvimos e ficamos distantes de ti. Nos aproxima, nos une, que essa noite seja para ti, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito importante para mim, porque como eu estou em idade de risco, então na pandemia estou me sentindo útil, já deixei os recados ali, então os irmãos já sabem os motivos, certo? Bom, a nossa história, ela é evidente que uma história que começa em 1500, né? E hoje a gente está em 2020, é uma história muito grande, tá? E se torna difícil, complexa da gente resumir. Algumas partes que eu pessoalmente acho que é importante para esse encontro, eu já falei, como se dá a chegada de Portugal aqui, por quê, como é que veio, tá? E logo depois, aquele período de 30 anos que Portugal abandona o Brasil não é tão importante, tá? Mas logo depois, então, já vem o chamado período pré-colonial de 1532, né? Até os holandeses e franceses e começar o governo geral, tá? Para mim é muito importante a chegada, a vinda da família real é muito importante para a formação dos nossos costumes, tradições. Depois da vinda da família real, desculpa, houve já imediatamente um caminho aberto para a independência. Isso é muito importante. Depois eu vou passar rapidamente pelo Primeiro Império, Segundo Império, para chegar na República. Eu quero preparar os irmãos, aqueles que se interessarem, evidentemente. Talvez não dê hoje para a gente falar sobre a República. Aí, terça que vem, aqueles que quiserem me acompanhar, e esta para mim é a parte mais importante, evidente, aí a gente vai fazer. Então, para esquentar a nossa mente, vamos então nos transportar, nos colocarmos lá na Idade Moderna, né? A Idade Moderna, todo mundo sabe isso, foi marcada por três características muito importantes, muito marcantes, né? O Renascimento, que já estava acontecendo ali por volta de 1400, a Reforma, que veio a partir de 1517, e as viagens marítimas, né? Então, as coisas elas acontecem mais ou menos na mesma época. Também, essa época ali, eu vou acrescentar uma pitadinha, né, na história de Florença. Foi nessa época aí que Maquiavel escreve O Príncipe também, né? Devido à efervescência dos poderes lá da Itália e os seus reflexos. Então, o que eu quero iniciar dizendo? Que as coisas mais importantes
esses acontecimentos importantes, eles estão mais ou menos rodeados na mesma época, certo? Eu vou falar aqui alguns acontecimentos, então, que se tornam muito importantes. Tá? Dentro das chamadas viagens marítimas, descobrimentos, entre aspas, tá? Nós temos ali duas escolas navais que se destacam, que é a escola de Sagres, né, em Portugal, e a escola espanhola. Tá? A escola espanhola, ela, vamos dizer assim, ela tem dinheiro, mas ainda não tem tecnologia, certo? Ela não tem muito conhecimento. A escola de Sagres, de Portugal, tem muito conhecimento, muita pesquisa, mas não tem dinheiro. Tá? E ali então começa uma competição entre ambos, porque Portugal está localizado geograficamente naquela chamada esquina do mundo. Né? Nesse momento vocês estão pensando no mapa do mundo, né? E estão se colocando ali onde está Portugal. O comércio para o Oriente, onde é que ele está? Ele está acontecendo, certo? Amplamente a partir de Constantinopla ali, certo? E pelo caminho do mar Mediterrâneo. Só que aí, com esse grande movimento de leva mercadorias e traz mercadorias, começam a acontecer as piratarias. E Portugal, então, fica prejudicado, porque está naquela esquina ali. A escola de Sagres, então, inicia um novo caminho. Então, Portugal começa a se lançar pela costa africana, e pela costa da África para chegar às Índias. Aí Vasco da Gama se destaca, ele faz várias viagens ali, certo? E acontece então de um investimento da Itália, certo? A partir dos investidores italianos, também ajudar nessa esquadra, na formação dessa esquadra que vai se lançar para uma viagem, vamos dizer assim, de circunnavegação. Essa viagem aí, ela é conduzida pelo chamado pseudônimo de Cristóvão Colombo, certo? Por exemplo, quando eu aprendi, e até hoje se fala, né? Cristóvão Colombo, ele é italiano, de Gênova, etc. Então aqui vamos fazer um parêntese, certo? Naquilo que eu falei, porque o avô do Cristóvão Colombo pertencia à chamada Ordem do Templo, que depois foi conhecida por Templários. E o seu neto, certo? Ele foi iniciado na Ordem do Templo, certo? E Cristóvão Colombo é um nome de iniciação, tá? Mas ele não podia ser apresentado como português lá para a Espanha, porque a Espanha era concorrente, certo? Isso vocês vão encontrar nessa bibliografia que eu passei para vocês, certo? Na verdade, esse homem, ele se chamava Salvador Gonçalves Zargo. Ele era português. Então, o Salvador, entre aspas, Cristóvão Colombo, se apresenta para os chamados reis católicos, Fernando e Isabel, né? E então ali ele consegue o investimento para fazer essa viagem, que na verdade são 3 viagens, certo? Eu estou resumindo ali. E essas 3 viagens aí, a esquadra de Colombo na 3ª viagem não tem mais a presença de Colombo, porque ele adoecera no ano da viagem e morrer. Então, Américo Vespúcio,
que era o navegador que o acompanhava, fez a terceira viagem e a marcante. Por isso ficou o próprio Américo Vespucci vai colocar o nome ali de América, né? E o descobridor, o Cristóvão Colombo, certo? Então, a partir daí, o que acontece? Isso que eu falei aí para os irmãos é muito se torna importante porque a próxima viagem do descobrimento, que será de Cabral, certo? Aparece para alguns como sendo uma viagem pela costa da África e que, sem querer, Cabral se afasta e é pego pelas calmarias, né? E sem saber onde ele está, ele vai parar numa terra que ele não sabia. Então, isso já caiu por terra, não tem mais condições deste pensamento, tá? Esses investidores, principalmente de Florença, né? Eles investiram muito dinheiro numa esquadra enorme, gente. A esquadra de Cabral, ela parte de Portugal com 3 caravelas e 11 naus. Também precisamos entender que tem uma diferença de uma caravela para um nau, né? Uma caravela ela suporta mais ou menos 50 toneladas e uma nau ela suporta 250 toneladas, tá? E é possível colocar ali 200 pessoas. Então, nessa esquadra aí de Cabral, na verdade tem 1.500 pessoas. E ninguém vai colocar, vai sair de Portugal 14 barcos, né? Na verdade, os livros falam em 13, mas saiu 14 barcos. Um desses barcos, uma nau, ela se perde, ela nunca mais é achada, não há temporal, não tem uma explicação para o que houve, mas ela sumiu com pessoas e ferramentas e etc. E eu dizia que não tem investimento, né, que alguém vá fazer para sair 14 barcos de um lugar, 1.500 pessoas, para não saber onde é que vai. Claro, o caminho era para as Índias, ferramentas, tudo para formar feitorias em Calicut, lá nas Índias, mas Cabral, quando chega em Ceuta, ali, ele começa a pegar o oeste, vai se separando, tá? E até aportar ali, então, no Brasil, lá, aqui na Bahia, certo? Não tem perdida, tá? Ele chega na Bahia e depois ele vai ir para as Índias sem se perder, então não tem dúvida disso. Junto com a esquadra de Cabral, então. Ô Mário, Oi. Leandro, só até para tu ganhar um fôlegozinho, tu comentou da questão de gravar, Mário, mas pelo que a gente percebeu, eu acho que não está sendo gravado. Mas eu tô gravando com o celular. Ali, então era para te avisar. Muito obrigado. Tá, a Isabela que disse que está gravando do meu celular. Ah, é? Tá. É que é pelo celular, não pelo computador. É que está pelo celular, não está pelo computador. Então tá. Não tem problema, muito obrigado, querido. Muito obrigado. Então, Pedro Álvares Cabral, tá? Que também não é Cabral. Se vocês forem a Portugal e quiser visitar o túmulo lá, que é famoso, é Pedro Álvares, porque Cabral também é um sobrenome de iniciação dele na época. Então, essas coisas assim, né, a gente precisa saber de alguns detalhes para identificar. Cabral, então, ele está numa esquadra de 1.500 pessoas, certo? Ali tem 44 padres presentes, certo? Então, tudo preparado para o encontro da terra e também da posse onde encontrou.
E quando Pedro Álvares Cabral, que saiu em 9 de março de lá e chega em 22 de abril aqui, né, em janeiro, Vicente Pinzón, da Espanha, esteve ali no Ceará. E em fevereiro, Diego de Lepe, que também é espanhol, né, esteve em Pernambuco. Mas eles não foram considerados os descobridores. Por quê? Porque não deram posse, né, da tomada. Então, eu não falo descobrimento porque a gente não pode descobrir algo que já foi descoberto. Certo? A partir dali, então, Portugal toma posse, certo? Em nome do rei, certo? E então vai acontecer na sequência a legitimação dessa posse. Eu lembro quando eu era estudante, eu era guri, né, eu tinha que decorar o dia da primeira missa no Brasil, certo? E eu tinha que saber o dia da segunda missa no Brasil. Tá? Então, por que foi muito importante ficar registrado isso? Porque a missa em si era a legitimação, certo, para o Vaticano, de que a posse da terra era concluída, certa e inexorável, não tinha problema algum, certo? Então, a partir daí, a primeira missa, então, aconteceu na chamada Coroa Vermelha, foi no dia 26 de abril, eles chegaram em 22, e depois, a primeira missa, sim, foi no dia 26, e depois no dia 1º de maio, a segunda missa, onde Pedro Álvares Cabral fez uma espécie de batismo da terra, certo? Foi abençoado ali e tal, e foi dada posse em nome do rei de Portugal, certo? A partir de 2 de maio, então, a esquadra se retira para as Índias. Ficam ali 4 degradados, ali, certo? E a esquadra vai para as Índias. Em dado momento, um dos navios se dirige para Portugal para contar para o rei e o resto vai para as Índias. E nada tem perdida, nada dá errado, né? E isso é mais uma prova de que as coisas já eram sabidas, certo? Outra coisa muito importante que eu não sei se os irmãos sabem, e eu quero falar nisto, é o padroado. Já ouviram falar no padroado? O padroado, gente, era um acordo entre os reis católicos com o Vaticano. Tá? Não era qualquer país que detinha o padroado. Tá? Não era para qualquer um. Certo? Portugal tinha o padroado e a Espanha também. Tanto que os reis da Espanha, Fernando e Isabel, já tinham o apelido, o mundo já conhecia eles, os reis católicos. Certo? O que podia acontecer através do padroado? Os reis que tinham esse acordo, eles podiam legislar em causas eclesiásticas, nomear bispos, reconhecimento de assinaturas pelo Papa, entenderam? Isso se torna importante a partir daqui, porque através do padroado, o rei de Portugal, tá, ele assina a posse depois quando chegar lá e o Vaticano reconhece, por causa exatamente desse acordo. Tá? Só quero fazer ali um parênteses que Dom Pedro II lutou muito por um padroado aqui no Brasil. Eu pessoalmente digo, graças a Deus que não conseguiu, entende? Não saiu isso aí. Tá? Então, a partir de 1500,
no marketing e na mídia internacional só dá Portugal, né? Portugal aí, ó, né? Chegou no Brasil, né? Imagina lá o Jornal Nacional com Portugal chegando, etc, etc. Tá? Só que Portugal, a partir dali, ele se titula o dono da terra, mas ele abandona completamente o Brasil. Por quê? Porque é economicamente importante para Portugal seguir naquelas viagens pela costa africana. Até que o Vasco da Gama consegue a primeira viagem, que faz a volta, né? Faz aquela volta lá embaixo e chega nas Índias, conta para o rei, e aí Portugal então continua por muitos anos indo para as Índias. Lá nas Índias ele levava também, os portugueses no caso, levavam para as Índias padres, e os padres iam catequizando lá nas Índias, certo? Era uma maneira de se tornar amigos agradáveis através desse tempo, só que a partir de 1530, os shoguns, que eram espécie de militares protetores lá nas Índias, começam a não gostar da chegada de Portugal e eles começam a se dar conta do que Portugal queria fazer lá. E então eles expulsam os portugueses de lá. E a partir de 1532, Portugal se interessa pelo Brasil, certo? Então, de 1500 a 1530, aí chegam franceses, holandeses, os estrangeiros vêm aqui, levam árvore daqui para o Brasil, vão levando, né? Até 1822 a independência, e depois da independência, vamos dizer até a República, o nosso litoral é completamente devastado, e mais no interior, certo? Aquele livro do Eduardo Bueno, certo? Terra Brasilis, ele conta de um cálculo que foi feito nesse tempo, foi levado 7 milhões de paus Brasil lá para a Europa, certo? E também tem muitas fotos de igrejas e catedrais que foram adornadas com a nossa madeira, etc. Tá? Então, a partir de 1532, vem o Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza, ele vem com uma responsabilidade, ele pensa que é barbada. Ele tem que defender o litoral brasileiro. Sabe o tamanho do litoral brasileiro? São 6.000 quilômetros de extensão. É lá do Oiapoque ao Chuí. E cabe ao Martim Afonso de Souza proteger isso aí. Tá? Ele traz o irmão dele, Dom Pedro de Souza. Aí ele dá um sítiozinho para o irmão dele, pessoalmente, é dele, olha, isso aí, essa terra é tua. Tu vai explorar, tu vai mandar madeira, é tua, e tu vai me ajudar no resto da defesa e da colonização e da proteção, certo? Esse sítiozinho que ele ganha não é nada nem menos do que de Santa Catarina para baixo até o Uruguai, a colônia do Sacramento. Aquilo ali tudo é dado de presente para o Dom Pedro de Souza, certo? Que depois o nome do Rio Grande do Sul, o primeiro nome, vai ser chamado de São Pedro, exatamente por causa disso. E quando o Rio Grande do Sul recebe o nome de Rio Grande do Sul, como é que é o protetor do Rio Grande do Sul, né, fica São Pedro, né, uma herança católica aí. Nesta época, então, nós estamos ali, 1530, está em exercício o Tratado de Tordesilhas, entendeu?
o Brasil é dividido em dois lados pelo Tratado de Tordesilhas, que já tinha sido assinado em 1490 por ali, que se tivesse terra era de Portugal e era de Espanha. Então um pedaço dessa terra fica para o Brasil e o outro para Espanha. É uma linha imaginária que passa ali de Belém a Laguna, mais ou menos, certo? Minha gente, antigamente os tratados, eles eram estabelecidos onde? Quando os países estavam discutindo e precisavam fazer um acordo, onde é que eles sentavam para fazer acordo? Onde? Só tinha um lugar para fazer acordo antigamente, era no Vaticano. Tudo era feito lá, certo? Então, se encontram lá, Tratado de Tordesilhas. O Brasil não aceita, não é possível, ficou uma parte menor para ele, entende? Nesse meio tempo, os franceses estão aqui explorando a terra brasileira. Os franceses não estão no acordo, então eles também ameaçam com uma guerra, porque eles não querem cumprir o acordo. Os franceses se acham injustiçados e eles vão dizer para o Papa, olha aqui, ó, tá mal isso aí, tá? A terra tem que ser dividida conforme a posse, nós já tomamos posse e a gente tem direito do pedaço da terra. Então aí começa, tá, a acontecer assim muitos problemas. Tá? É por isso que Portugal resolve fazer terminar com esse sistema que não está dando certo, tá? Então o que começa a fazer aí? Trouxe o Tomé de Souza em 1548, porque o Brasil estava dividido em capitanias, não estava dando certo a administração, certo? Então Portugal resolveu fazer governos gerais. Isso aí todo mundo estudou lá no seu início e é bem como aquilo ali, certo? É claro, Tomé de Souza vai começar a entrar em hostilidade, tá, com a coroa portuguesa. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Tomé de Souza começa a ter ingerência nas capitanias e começa, então, a escravizar os índios. Escravizar índio não é uma coisa fácil, certo? Não é muito fácil. Enquanto os portugueses querem que os índios cortem árvores, eles vão conseguindo, em troca de produtos, especiarias que vêm da Europa, eles vão conseguindo. Mas daqui a pouco, os portugueses querem que os índios trabalhem na plantação, na roça. E aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá? São centenas de índios que são executados para servir de exemplo, tá? E eles não dobram a coluna, eles não se dobram. Por quê? Em primeiro lugar, o trabalho da plantação é um trabalho feminino para os índios. Eles não fazem isso por causa da sua cultura. E eles também não querem que as suas esposas trabalhem para os portugueses. Segundo lugar, não dá para dobrar a coluna de um indígena, tá, para fazer um trabalho sistemático. Índio não trabalha assim, certo? Todos os dias, tal hora, de tal a tal hora, plantação, colheita. Não. O índio trabalha, tá, por lua, por quinzena. Então tem aquele tempo que ele vai colher, tem o tempo que ele vai orar, tem o tempo que vai descansar. Ele tem uma cultura completamente diferente. Então esse jeito não dá certo. Tá? Então daqui eu vou dar um pulo rápido, só deixando dizer para vocês que
nesse período pré-colonial, o Brasil teve muitos problemas. Os franceses ficaram aqui durante muito tempo. Os portugueses, uma vez, conseguiram expulsar os franceses do Nordeste. Depois eles foram para o Rio de Janeiro, conseguiram expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Aí chegaram os holandeses, certo? Nesse meio tempo, o tráfico de escravos da África era muito intenso, era muito grande. Já o escravo africano, tá? Como ele era escravizado, então ele fazia o trabalho que o português queria. Tá? E os holandeses, gente, nos deu um trabalho muito grande. Os holandeses, eles trouxeram a arte lá para o Nordeste, certo? Os holandeses trouxeram os jesuítas, porque a Companhia de Jesus foi uma consequência da reforma, que eu citei lá no início, que estava acontecendo nessa época. A reforma religiosa, que foi o rompimento da hegemonia da Igreja Católica, né? Quando Lutero implanta a reforma, o que acontece? Acontece que muitos países estavam esperando que acontecesse isso. E então vai provocar uma reação da Igreja Católica. A Igreja Católica não pode ficar quieta. E ela detém uma parte capital muito grande, o Vaticano detém terra, que é uma herança que vem lá da Idade Média, do sistema feudal, mas aquela parte mais espiritual, ela foi deixada um pouco de lado. E é esta grande cobrança que acontece a partir do rompimento com Lutero. Os irmãos sabem disso, né? E aí a Igreja Católica, então, ela provoca a chamada Contra-Reforma, que é o processo de espiritualização da Igreja. E a primeira e grande ferramenta desse processo aí é exatamente a criação, certo, da Companhia de Jesus. Aí surgem os jesuítas, com o objetivo de se espalhar no mundo, certo? E evangelizar, tá? Então, os jesuítas vêm para o Brasil nessa época aí, certo? Eles vão se radicar na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Depois eles começam a ser perseguidos e são expulsos de São Paulo, certo? Lá em 1560 acontece uma epidemia muito grande, milhares de índios morrem de varíola, tá? Porque eles não tinham contato, tá, com os europeus, certo? E a partir então, mais ou menos ali de 1570 até 1650, já dando um pulo, o Brasil encontra uma economia muito forte através da cana-de-açúcar. E nós começamos a exportar naquela época ali, certo? Olha só, a gente exportava 37 mil caixas, tá, de cana. Cada caixa tinha 35 arrobas. Eu quero lembrar que uma arroba, ela é mais ou menos 15 quilos. Então a gente exportava, naquela época, 19 toneladas e meia de açúcar. E houve então assim uma proliferação, porque o Brasil estava compreendido ali no Nordeste e Rio de Janeiro, né? São Paulo. Houve uma proliferação de engenhos. Ali tinha 528 engenhos de porte grande, ali, nessa época, certo? Então, vai surgir um acontecimento muito importante aqui para nós. A morte do rei Dom Sebastião, lá de Portugal. Dom Sebastião morreu.
E um parente do Dom Sebastião, o rei Filipe II, era o rei da Espanha. E o Dom Filipe II, então, se mete no trono de sucessão e consegue ser o sucessor do Dom Sebastião, de Portugal. Só que ele era o rei da Espanha. E ele fica rei dos dois países. Tá? Ele consegue fazer isso por um certo tempo. Então, o Filipe II da Espanha lá, que é parente, certo? Começa a governar os dois. Isso vai suscitar um problema sério. Deixa eu ver se eu estou indo bem nos meus aqui rascunhos, né? Para não haver problema. Tá? Isso vai acontecer um problema que a França, a Holanda e a Inglaterra eram inimigas da Espanha. Tá? Por quê? Porque a Espanha não queria vender os mapas navais para aqueles países e muito menos Portugal. E como agora o rei da Espanha também era rei de Portugal, a França, a Holanda e a Inglaterra se declaram inimigas de Portugal, certo? E vai ficar durante um tempo assim, certo? Até que a França se organiza e ela, com centenas de colonos, ela invade o Nordeste brasileiro novamente. Tá? A Holanda já está aqui no Nordeste, está causando um problema sério, porque a Holanda quer se estabelecer no Brasil e quer que o Brasil seja dela. Tá? Os portugueses, então, conseguem expulsar os dois daqui. O que a Holanda faz? A Holanda ela sai do Brasil, mas numa guerra muito intensa, muito forte, muito sangrenta. Foi 1 ano e meio de guerra e a Holanda, ela invade os portos lá na África, onde o Brasil busca escravos. E agora o Brasil está dependendo da negociação com a Holanda para poder trazer escravo para cá. Tá? Então, veja a situação que começa a ser criada no país, aqui, naquela época. Certo? Então, isso enfraquece o tráfico negreiro aqui no Brasil. Há um enfraquecimento. E esses colonos começam a chegar e eles querem trabalho e vão trabalhar, então, nesse trabalho aí na canavial. Tá? Muito bem. Aí, o que acontece aí? Depois que a Holanda vai embora, tá? O Brasil vai ser ajudado, entre aspas. Por quê? Porque a família Bragança consegue se estabelecer como dinastia no poder. E Dom João VI, ele é aceito como príncipe herdeiro. E Portugal começa, então, a sair desse sistema de dependência política e econômica da Espanha. E o Dom João VI, então, ele assume o poder. Tá? Só que quando Dom João VI assumiu o poder, o que aconteceu? Aconteceu que lá na França, o que estava havendo? Aí já estava prestes a acontecer a famosa Revolução Francesa. Os irmãos viram que eu dei um pulo ali, porque senão nós não vamos acabar. Tá? Famosa Revolução Francesa, 1789. Eu quero fazer uma pergunta para todos aí, que estão atentos aí. Qual a primeira reação da Revolução Francesa no mundo? 1789, queda da Bastilha. Os franceses se libertaram. Tá? Eles estavam divididos em 3 estados: o clero, a nobreza e a burguesia. E a burguesia só pagava impostos, o clero não precisava pagar e nem a nobreza. Então conseguiram se libertar desse jugo aí, através da Revolução Francesa.
Qual foi a primeira reação da Revolução Francesa? Alguém chuta aí? Tô torcendo aqui, não posso esperar muito. Todo mundo quieto me olhando, um sorrindo, outro... Nada? A primeira reação da Revolução... Primeira reação da Revolução Francesa, 1789, foi a Inconfidência Mineira no Brasil. É aí que eu digo e falo sobre os currículos de história do Brasil nas escolas brasileiras. Os alunos estudam História do Brasil no quarto ano, quinto ano, tá? Olha a idade que eles têm para estudar isso. Depois, e um pouco sexto ano. Sétimo, oitavo e nono, História Geral de montão. Início do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio. Uma aula por semana de História do Brasil. Vocês não tiveram isso? Uma aula por semana. Uma aula por semana em um ano significa 3 aulas por mês, porque tem uma aula que tem prova, gente. Não tem aula. Vocês estão me entendendo? Uma aula por semana de uma matéria vai dar 22, 23 aulas por ano. É o que o aluno tem para preparar para o vestibular lá. Tá? Ele não está motivado, não houve nada para ele estudar a história do seu país. E, como eu chamo, o estudo de história das pessoas fica departamentalizado na mente. Certo? Eu gosto de falar isso. Tá? O pessoal estudou história na escola, da quinta série ficou deste lado, da sexta ficou aqui, da oitava ficou lá, ensino médio ficou lá atrás, e não há uma ligação entre fatos. Ora, o Brasil estava aqui num problema seríssimo, certo? Ao mesmo tempo, acontece lá na França a Revolução Francesa. É um prato cheio para Inconfidência Mineira. E por que surge a Inconfidência Mineira no Brasil? Qual o fato brasileiro que leva esses caras a querer a libertação de Portugal? O que acontece? O que está acontecendo? O Visconde de Barbacena era governador de Minas Gerais e ele declara a derrama. A derrama. O que é a derrama? Gente, a derrama foi incrível. Sabe o que era a derrama? A derrama era um valor de impostos atrasados que nós tínhamos que pagar para Portugal. Porque 1/5 da riqueza daqui era dos portugueses e a gente não estava pagando. A gente precisava pagar isso. Tá? E aí o Visconde de Barbacena tem que pagar o imposto atrasado. Quanto dá o imposto atrasado? Tá? Ora, esse imposto atrasado, ele vai dar mais ou menos 598 arrobas de ouro. 598 arrobas de ouro. Uma arroba tem 15 quilos. 598 arrobas vai dar quase 9.000 quilos de ouro. São 9 toneladas, gente, de ouro. Sabe o que é isso? 9 toneladas de ouro? Dá 8.900 e poucos quilos de ouro. Os brasileiros estavam revoltados. Nós vamos ter que juntar, entregar ouro, trabalhar, mandar mais para o Brasil, tá? Para pagar essa conta incrível. Então é aí, junto com isso aí se chamou de Conjuração Baiana. Junto com a Inconfidência Mineira nasce a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana ficou conhecida nas aulas de história como aquela Guerra dos Alfaiates. Você se lembra? E foi muito importante porque o alfaiate, tá? Ele é um cara popular, simples,
né? Ou da classe média ou classe média baixa, que faz uma roupa para alguém que é um abastado, que é de uma classe bem superior. Então, essa guerra dos alfaiates, quem vai entrar para essa conjuração são pessoas de todos os status do Brasil. Os mais ricos, os menos, os médios, os pobres, estudantes, todo mundo está afim. Essa guerra não vai sair, tá? Não vai sair. Por quê? Mas ela vai marcar. Não vai sair porque os portugueses já tinham morto Tiradentes, enforcado, tá? E agora conseguem enforcar 4 conjurados baianos, 2 soldados, porque tinham o apoio dos militares, os militares não aguentavam mais os portugueses, 2 soldados e 2 alfaiates enforcados, e a guerra não sai. Mas ela marca o início de muita coisa. E eu já vi pelo tempo que nós não vamos conseguir entrar onde eu queria, que é a vinda da família real. Que pena, gente. Tá? Eu acho que vocês já estão com sono aí, de certo, não sei. Tá? Vocês querem que eu fale sobre a vinda da família real? Para mim é a parte mais importante de hoje, de todas. Certo? Sim. Mas a gente já está com... Sim, professor. Vamos fechar com isso. Olha aí, o pessoal é corajoso. Então vamos lá. Cortado aqui, vambora! Olha aí, rapaz. Olha lá o terço da meu pastor, querido. Então vamos lá. Gente, assim, ó. O que acontece aí? Então, um pouco rapidamente, mas não deixando de falar. A Revolução Francesa, ela provoca, então, uma mudança do regime político da França, e lá na França fica sendo governado por um sistema de consulado que vai durar 10 anos, e aí então aparece um jovem francês vitorioso numa investida lá no Egito. O cara é recebido na França com a maior fé, o homem é invencível, é incrível, e esse cara tem que nos governar. 10 anos depois, 1799. E aí então é formado um trio para governar. Nesse trio está este homem que alcançou na vida militar até hoje, foi o único que conseguiu chegar ao generalato com 24 anos. Como é que ele se chama? Napoleão Bonaparte. Ele é um cara estrategista, já tinha sido expulso de 2 escolas, porque ele só queria estudar geografia, o negócio dele era estratégia. Ele não queria fazer redação, ele não queria ler, os pais tinham um problema sério com o cara. E Napoleão, então, consegue tirar os 2 colegas do esquema e ele fica sozinho governando a França. 5 anos depois, ele se coloca uma coroa, se autodeclara imperador da França, porque o sonho dele é que a França dominasse o continente. Tá? Ele é vitorioso numa guerra e ele perde uma outra guerra, e ele sabe que não dá para fazer uma guerra contra a Inglaterra. A Inglaterra tem o maior exército do mundo. Tá? Ninguém dá para se meter numa briga contra a Inglaterra. E o Napoleão sabe que por ali não vai dar. O que ele faz? Declara o bloqueio continental. Bloqueio continental é a proibição daqueles países do Império Francês, certo? Quem faz comércio por aquela região não pode fazer comércio com a Inglaterra. Aí vai mexer com Portugal. Por quê? Porque a dívida de Portugal, a dívida externa, era toda para com a Inglaterra. Portugal se declara neutro, fica quieto, mas acontece que a Inglaterra
ela diz: tu não te mete nessa briga. E aí o Napoleão avisa que vai invadir Portugal. E a Inglaterra: não te mete que nós vamos proteger vocês. Mas não vai para o lado do Napoleão. E começa aquela bronca ali. O Napoleão organiza um exército e vai invadir Portugal. Certo? Então vejam, isso é novembro de 1807. Gente, em menos de uma semana, a família real, que é protegida pelo governo da Inglaterra, ela precisa se mudar para a colônia mais perto. A colônia mais perto, mais importante de Portugal, é Brasil. E a família real vem para o Brasil. Olha só que maravilha. Uma pergunta para vocês. Agora você sabe. Quantas pessoas da família real vêm para o Brasil? Vamos aí, gente. Quantas pessoas vêm para o Brasil? Quantas pessoas vêm para o Brasil? Toda a família e todo o governo. Certo. Quantas pessoas em número, mais ou menos? O que vai dar isso? Aí, gente. Vamos lá, gente. É muita gente. É muito... a tropa toda. A tropa toda. Não falou em número. Pessoas. Mas só a família real ou toda a corte? Ué, vem a família real. Toda. Se eu não me engano, é em torno de 15 mil pessoas. Alguma coisa assim. Olha aí, quem é que estava falando? O filho, né? O senhor, seu filho. Olha ali, rapaz. Meu Mas garoto. como é que eu não estou enxergando? Ah, tá, ele está ali. Meu filho Lourenço. Olha só. É exatamente isso. Gente, a vinda da família real, tá? Não tem um número comprovado, mas está entre 12.500 e 15 mil pessoas. Eu quero que vocês pensem nisso. Gente, sabe o que é? Vamos colocar o número baixo. 12 mil pessoas chegando repentinamente no Rio de Janeiro. Coloca isso na tua cabeça. Vê como é que fica. O que tu acha? Quem são essas pessoas? Essas pessoas não são gente lá da Vila de Portugal, não são trabalhadores da classe média. Gente, família real, nobreza. Ah, é essa gente que está chegando no Rio de Janeiro. Eu lembro das aulas, o meu professor Cláudio de Souza, hoje de tarde estava lembrando dele, eu adorava ele. E ele se emocionava quando ele contava a única situação de congestionamento do Oceano Atlântico naquela época. Só para transportar pessoas, tá, vieram 67 naus, não eram caravelas. Naus, só de pessoas. Tá? Não se sabe o certo quantas naus para trazer, tá, móveis, quadros. A biblioteca que veio era a Biblioteca Real, são 62 mil volumes de livros, isso tudo veio para cá. A roupa dessa gente não era a nossa, a roupa do nobre, entende? Ocupa espaço. Tudo isso eu quero chamar a atenção. Tá? Toda essa gente está chegando no Rio de Janeiro para morar onde? Qual é o hotel? Onde é que vão chegar essa gente no Rio de Janeiro? Então, isso aí, infelizmente, não é contado, não. Tá? As pessoas têm que procurar nos livros, porque vai alterar radicalmente os costumes brasileiros. Vai alterar a nossa cultura, a maneira de ver, de enxergar. Tá? Eles chegam... Eles têm problemas incríveis na viagem.
eles têm uma... Me faltou a palavra ali, uma inserção de piolhos violentamente. Infestação de piolhos durante a viagem. As mulheres têm que cortar o cabelo, raspar a cabeça. Eles têm problemas sérios de alimentação. Eles saem de lá em novembro, e mais ou menos 24 de novembro, e eles vão chegar na Bahia em janeiro. Tá? Eles vão ficar ali, a família real, 35 dias na Bahia para se preparar para poder chegar honrosamente no Rio de Janeiro. Enquanto isto, os cônsules, que já eram preparados, esses cônsules, em nome do rei, no Rio de Janeiro, iam confiscando as casas melhores do centro da cidade para o rei, a família real. Tá? É nessa época que surge a primeira piada, porque o brasileiro é famoso por piadismo na tragédia, tá? Porque eles recebem na porta, pendurado um quadrinho, tá? Com a inscrição PR, Príncipe Regente. E aquela família que recebe ali, tá? Tem no máximo 4 dias para se mudar para casa de um parente. Tá? Eles têm que ir embora dali. Tem 4 dias para isso. Certo? E então... Só pede pra ele desligar o microfone. Então, o centro do Rio de Janeiro é confiscado, gente. Tá? Vejam isso. Pensem nesta situação. E aí, então, surge a piada, né, do pessoal tendo que sair, choradeira, vão morar com a família, outros têm casa na praia, os mais abastados, e tem que se mudar e tal. E a pergunta geral era: tu recebesse uma placa de ponham-se na rua, que era aquele PR ali, recebi um ponham-se na rua. E aí tinha que abandonar a casa e entregar para a família real. Tá? Então, vejam toda essa situação provocada pela vinda da família real. Imediatamente aqui, então, agora já vou partir para o encerramento. O que começa a acontecer no Brasil? O luxo, a opulência, a situação da corte no Brasil entrava em contraste com uma sociedade pobre que estava se estabilizando, com gente também menos do que pobre, miserável, certo? E os nossos costumes aí sendo alterados. Dom João toma as primeiras atitudes, ele dá licença para a instalação da primeira faculdade na Bahia, que é uma faculdade de cirurgia. Depois ele chega no Rio de Janeiro, ele também autoriza a instalação de uma faculdade de cirurgia no Rio de Janeiro. Ele abre os portos para os amigos que quiserem negociar e começa então a haver aí o início de uma movimentação econômica forte. Ele cria o Banco do Brasil. Aliás, se alguém um dia fizer concurso para o Banco do Brasil, essa pergunta sempre cai. E dá 90% de erro ali nas opções. O pessoal não acredita que foi o Dom João VI que criou. Então a maioria responde que foi Getúlio Vargas, que foi mais conhecido, né? E o criador do Banco do Brasil foi Dom João VI. Gente, para encerrar e convidar vocês para terça que vem, se quiserem, né, ter mais uma hora de paciência, né? Eu queria fazer uma outra pergunta para vocês.
essa gente veio para o Brasil. E a família real, quanto tempo vai ficar aqui no Brasil? Me falem. Quanto tempo a família real fica aqui entre nós? Eles vão ter que ir embora, gente. Eles vão ter que ir para Portugal, né? Quanto tempo? Chute. Hein? 35 anos. Quanto? 35 anos. 35 35. anos. O que mais surgiu aí? Eu acredito que seja 60 dias. Certo? Que mais aí? Joel, quer falar? Eu não ouvi. Tá. É assim, ó. 1822? Quase. É por ali. Foi bem pensado. Pois se em 22 é a independência, Dom João já estava em Portugal, lógico, né? Claro. Eles ficam 13 anos no Brasil. 1821 eles voltam para lá. Por quê? Porque 1821, primeiro lugar, morre Napoleão Bonaparte. Agora eu posso voltar. Mas o Napoleão Bonaparte, ele já tinha saído do poder, já tinha voltado e tal. Isso é outra parte linda da história e importante para nós, mas que eu não vou adentrar aqui, certo? Em Portugal, os portugueses não aguentavam mais a ausência do rei e se sentiam insatisfeitos. Já estava uma ameaça de guerra forte porque o rei estava dando mais atenção para o Brasil do que para eles. Tanto que o rei atrasou o máximo que ele pôde, certo? Para se autocoroar o rei de Portugal, porque ele era príncipe regente, foi ele que chegou aqui, né? Mas ele fez a sua coroação aqui no Brasil numa festa incrível, maravilhosa, muito grande, da corte, tá? E os portugueses então não aguentavam mais, ameaça de guerra, Napoleão já tinha morrido, então a família real volta para Portugal. Mas, gente, o Brasil é maravilhoso. Os portugueses tinham verdadeira loucura pelo país. Eles adoravam. Tem citações lindas, maravilhosas do sol do Brasil que não tem na Europa. Tá? Então, voltam com o rei uma base de 4.000 pessoas. As demais permanecem aqui no Brasil. E é aí, então, que o rei, tá? Ele vai deixar, certo? O príncipe herdeiro, tá? Com a administração, que logo depois acontecerá o processo de independência, que a gente vai ver então no encontro que vem, certo? Eu gostaria que vocês então durante a semana mesmo, se quiser sair do grupo, não tem problema, se manifestasse. Eu nunca fiz isto, me senti assim, em nome de Deus, muito útil. Eu sei que eu sou amado por Deus e aceito por eles, mas eu me senti muito amado por vocês, irmãos e irmãs, por ter me aguentado todo esse tempo aqui, e o convite para a semana que vem. Muito obrigado, que Jesus nos acompanhe, obrigado mesmo, até a semana que vem. Oi. Uma pergunta, talvez, para responder na aula que tem. Certo. Quando fiz o primário, o colégio, disseram que o motivo de Pedro
Isso. Eu não me lembro, enquanto fazia aula, eu estava aqui também trabalhando, eu não sei se o senhor falou isso. Falei. Falou? Falei. Ah, ok. Qual que foi a sua... O que o senhor acha que foi a real motivação A, motiv... das viagens? a motivação da viagem era a posse da terra que Portugal já tinha assinado lá no tratado, em 1490, já antes da viagem. Portugal sabia que tinha a terra, não sabia a extensão, né? Mas os mapas navais já sabiam. Inclusive o nome do Brasil está nessa pesquisa do Eduardo Bueno. Brasílis já tem um mapa de 1400 do Brasil, inclusive tem o desenho do mapa, tá, no livro como sendo Brasílis, porque o nome do Brasil, tá, tem uma discussão de 20 motivos, mais ou menos, são 20 motivos. O nome Brasil não é por causa do pau-brasil. Tá? Brés quer dizer bem-aventurança. Tá? É uma terra bem-aventurada. Isso já nos mapas antigos, celtas, etc, etc. Então, era de propósito que Portugal queria tomar posse e depois daqui ir para Portugal, para as Índias e continuar o comércio, e foi o que aconteceu. Tá? Professor, o fato dos navios de Pedro Álvares Cabral terem aquela cruz nas velas, né, que a gente vê nas pinturas, Sim. tipo uma cruz de Malta, tem alguma ligação com os templários? Porque você falou que Colombo ou alguém teria uma ligação O avô dele, sim. do templo, né? Tem. Mas ali, essa cruz, ela também faz parte do brasão, né? Lá de Portugal, né? E o Portugal, ele detém o padroado, né? Representa ali, no caso, a igreja também, né? Porque a cruz, ela está em muitas instituições, sem dúvida. O senhor acha que também havia uma intenção de expansão missionária da Igreja Católica Romana? Tenho certeza, a partir dos jesuítas, sim. E, aliás, a igreja ela precisa se reorganizar e, em parte, se reorganizou através da Companhia de Jesus, né? Os colégios jesuítas, São Paulo, etc. Né? Sem dúvida. Tá bom. Obrigado. 1791 eu achei, os estudantes fundaram no Rio de Janeiro uma igreja batista. Aí, no caso, os irmãos têm mais informação que eu, né? Mas eu achei isso. Os primeiros cultos batistas numa igreja batista eram em inglês, uma igreja muito bonita. Olha só, que legal. Aliás, desculpa, 1891. Porque em 1910 veio a primeira Assembleia de Deus. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Mário, querido, Um abraço. muito obrigado por compartilhar conosco Meu Deus. essa sua sabedoria que Deus tem te dado. Nos sentimos muito amados por ti também em compartilhar conosco. Obrigado.